quando você se converteu ou como começou a sua relação com Deus? Então, na realidade, sim, eu vim de uma família muito simples, né, ali do interior de São Paulo, em Assis, né, nós crescemos ali na Coab, né, juntamente com os meus 4 irmãos. Infelizmente, meu irmão mais velho, né, faleceu agora em janeiro. Mas a gente cresceu ali na Coab, não era cristão ainda, né, não tinha ninguém na minha família que era cristão, então não fui apresentado, não tinha sido apresentado a Cristo na minha infância ali. E aí eu, com apenas 14 anos, eu tinha um sonho de ser um jogador de futebol, né? Como muitos garotos aí têm esse sonho de ser jogador e tal. E aí eu fui pro Cruzeiro, né? Ali de Belo Horizonte. E no Cruzeiro tinha muitas reuniões de atletas de Cristo, né? Que era muito mais forte do que hoje, né? Assim, no sentido de reuniões, podia entrar alguns pastores na concentração, né? Hoje é um pouco mais vetado aí em alguns clubes, né? Mas na minha época podia entrar alguns pastores, na concentração a gente fazia reunião. E ali foi tocando no meu coração, no sentido de saber que eu precisava de algo, né? Eu não tinha paz, eu não tinha, no sentido de eu precisava procurar as coisas para poder preencher o meu coração, né? Às vezes tinha que ir para a discoteca, aí beleza, estava bem na discoteca, mas chegava em casa, cara, estava vazio, estava triste. Ao dia seguinte é a mesma coisa. Então, era tentando preencher aquele vazio que só Jesus pode preencher no nosso coração, né? E aquilo foi me tocando, foi falando comigo, eu era um cara eu era roqueiro, gostava muito de rap, gostava de tudo, assim como, né, talvez a maioria dos jovens aí que estão procurando. E aí eu me lembro que foi até um episódio meio que engraçado, né? Não sei se ele está assistindo a live, é um amigaço meu, que é o Buiu, que é de Belo Horizonte também, e a gente estava meio que querendo se converter junto. E aí ele falou comigo assim, cara, tô sentindo a mesma coisa que você está sentindo, vamos numa igreja evangélica? Eu falei, vamos, cara, tal. E a gente começou a frequentar 1, 2 vezes, aí ele falou assim, vamos aceitar Jesus, cara? Aí eu falei assim, cara, como é que é esse negócio de aceitar Jesus? Eu tô gostando, cara, eu gosto do louvor e tal. Ele falou, olha, quando o pastor fizer o apelo lá na frente, lá a gente levanta a mão e aceitamos Jesus. Eu falei assim, cara, vambora, cara, tá, sabe, legal, queimando no meu coração. Só que eu não tinha noção, cara, do que era. Aí eu fui lá, eu não vi a hora do pastor fazer o apelo logo no culto. O cara falou, faz logo. E aí o pastor fez o apelo, cara, levantamos a mão e tal, e voltamos para a concentração. Chegando na concentração, eu coloquei na época aqueles fones de ouvido, né, que era toca-fita na época, né, toca-fita e tal. E aí o Buiu veio pra mim e falou assim, o que você tá assistindo aí, o que você tá ouvindo aí, cara? Eu falei, cara, vou dormir agora, vou escutar meus rock, né, não sei o que. Ele falou, não, mano, agora a gente não pode escutar mais isso não, cara. Agora a gente é cristão. Eu falei, cara, mas como assim? Ele falou, não, agora você não pode escutar mais esse negócio não. Eu falei, cara, mas o que você fez? Aí eu fiquei meio confuso, falei, não, mas cara, eu só levantei a mão, aceitei Jesus, mas eu tenho que parar com isso rápido. Ele falou, não, cara, a gente não pode. Então aquilo ficou meio confuso na minha cabeça. Só que Jesus já estava trabalhando no meu coração, já estava falando e tal. Sim. E aí eu fui no culto, cara, o pastor falou comigo assim, falou, olha, vem do jeito que você tá. Sabe, vem do jeito que você tá, vem com as músicas que você tá, vem com os rap, vem com os funk, vem com o jeito... Jesus é que vai te mudar. Cara, ali foi um alívio no meu coração, porque eu fiquei preocupado. Falei, será que eu tenho que parar? Talvez é uma das dúvidas de muitos jovens. Mas eu vou esperar parar de fazer isso para depois eu aceitar Jesus, vou aproveitar isso. Cara, vem do jeito. Jesus, ele te aceita, cara, do jeito que você tá. Depois ele que vai fazer a obra. Então eu fui do jeito que eu tava. Cara, era brinco para tudo quanto é lado, cabelo quadrado. Enfim, fui. E Jesus foi fazendo a obra, cara, dia após dia, dia após dia, dia após dia. O Espírito Santo foi tirando algumas coisas, eu fui entendendo, fui tendo sabedoria. E foi onde que tudo começou, ali nos Atletas de Cristo, em Belo Horizonte. Muito legal você falar isso. Primeiro, que eu já sei que tem pergunta sobre isso e dúvida que eu tenho também, é sobre esse preenchimento que você sentiu. E muita gente que não tem Jesus, que não segue o caminho de Deus, por muitas vezes busca esse preenchimento de outra forma, né? Seja na bebida, seja na balada, seja em uma mulher, ou seja numa pessoa, né? A mulher no homem, enfim. E você busca esse preenchimento, só que você não tem. Então você fica sempre em busca de mais. E eu também senti exatamente o que você falou, então eu
liguei exatamente, eu me conectei na hora que você falou, porque eu só comecei a ter esse preenchimento, essa satisfação de estar totalmente preenchido quando eu me converti. Então, ali já senti exatamente o que você falou. E, além disso, esse segundo ponto que você falou, assim, é que nessa conversão, isso vem aos poucos, né? Você não vai da noite para o dia simplesmente começar a pregar a palavra, por exemplo, né? Então, assim, quem está nessa dúvida de pregar ou de se converter ou se convertendo aos poucos, vai do jeito que você está, como o Jefferson falou aqui, porque Deus vai mudando as coisas na sua cabeça, a forma de você enxergar aos poucos. Estou certo, Jefferson? É exatamente isso, mano. E assim, um dos versículos que falou fortemente comigo quando eu me converti, cara, foi lá em Mateus, que Jesus fala assim, ó, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cara, essa palavra foi um divisor de águas. Por quê, cara? Porque não é difícil você seguir a Jesus, cara. Não é difícil. Você segue. Tem muitas pessoas que são, cara, que gosta do gospel. O difícil, cara, é você negar a si mesmo. Isso que é o difícil. Então, assim, quando Jesus me deu essa palavra, cara, ele falou assim, negue-se a si mesmo. Sabe, isso foi um divisor de água para falar assim, olha, coloque nas minhas mãos, sabe, tudo que você tem, todos os seus propósitos, que eu tenho melhor para a sua vida. Então, assim, na realidade, eu saí do motorista, né, e fui para o passageiro, e Jesus foi para o motorista. Falei, olha, Jesus, o Senhor me leva para onde o Senhor quiser. É você negar as suas vontades. Tanto que essa experiência foi tão grande na minha vida que foi no momento da minha carreira que eu falei assim, cara, eu preciso saber Jesus, eu preciso saber se o Senhor tem um propósito comigo no futebol ou não, porque eu não quero perder tempo, eu quero que o Senhor faça a tua vontade na minha vida, se não for aqui, que seja para outro lugar. Cara, foi assim, tão importante para mim, que quando a gente pede realmente esses sinais de Deus, Deus ele mostra os sinais. Sim. Eu me lembro que que Deus me deu essa palavra, eu estava na Toca da Raposa, eu estava me preparando para poder ir treinar com o juvenil na época, e eu estava ali todo uniformizado, né, com a luva, a chuteira, tudo. E aí eu comecei a falar com Deus ali e tal, e beleza. Do nada, assim, cara, foi a mão de Deus, sinal de Deus. Eu recebi o profissional estava treinando na Toca da Raposa. E aí o treinador do profissional falou assim, olha, eu preciso de um goleiro para poder compor o grupo aqui e tal. E aí falou assim, olha, Jefferson, vai lá. Então você não vai treinar com o juvenil hoje não, você vai treinar com o profissional. Você vai treinar com o profissional lá e tal. Beleza, eu fui, cara. Eu fui. Só do nada, né? Do nada, assim, que eu digo, né, cara? Eu fui. Só que em um momento ali, eu esqueci do que eu tava até falando com Deus ali e tal. Cara, eu treinei assim, cara, que foi, olha, foi a mão de Deus. Cara, treinei, mas treinei bem demais, bem demais. E aí o Paulo Autuori, que eu lembro até hoje, o Paulo Autuori falou comigo assim, ó, falou assim, meu filho, quantos anos você tem? Eu falei assim, eu tenho 16 anos. Ele falou assim, olha, continua treinando lá que você tem futuro, viu? Cara, ali pra mim foi a confirmação de Deus do que você estava orando, né? Do que eu estava orando, cara. Então, assim, quando a gente nega as nossas vontades, coloca nas mãos de Deus, é que Jesus fala, buscar em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas, né, cara? As minhas bênçãos vão te acompanhar, vão te seguir e te acompanhar. Então, assim, eu neguei, cara, com 16 anos, eu neguei as minhas vontades, falei, quero seguir a Cristo, que seja feita a vontade de Deus. Muito legal, esse testemunho aí é muito, muito forte, porque muitos jovens que estão nessa transição, né, da base para o profissional, ou pessoas que não jogam futebol, mas às vezes estejam passando por um momento difícil, de dificuldade, o recado do Jefferson está aqui, o testemunho dele, tá? Com 16 anos, ele não tinha ideia se ele viraria jogador de futebol. É muito difícil, é um funil que só quem está no futebol sabe, é uma chance de 1 em 1 milhão de se tornarem jogador de futebol, no nível que ele chegou, de seleção brasileira, até muito mais difícil, mas ele começou a orar, começou a pedir para Deus um direcionamento, e aí ele começou a ter esse entendimento, começou a ter o entendimento dos sinais, né, que Deus manda para a gente. E isso é incrível, é muito legal. Fiquei até arrepiado com o teu testemunho, porque muita gente passa por isso e às vezes me pergunta, e eu estou fazendo essas lives assim, tem sido muito edificante, tem sido assim muito... Está esclarecendo muito, sabe? Não só para mim, mas para muita gente que acompanha. Então, quem tiver pergunta para o Jefferson, já coloca ali a caixinha de pergunta, está só subindo o número aqui, tá, Jefferson?